Ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, e mensagens do Espírito Emmanuel. Então, nesse momento, eu já convido a todos para que possam curtir este vídeo, que possam se inscrever no canal e, se gostarem, compartilharem com mais e mais pessoas para que tenham acesso às explicações dos livros de Emmanuel, fazendo essa reflexão em conjunto, sempre trazendo lucidez e clareza para os ensinamentos desse grande amigo espiritual que nos acompanha nessa jornada de transformação das nossas vidas. Divulgar a mensagem de Emmanuel é contribuir para a felicidade das pessoas, por isso é tão importante que ele possa chegar e atingir cada vez mais pessoas, esclarecendo e trazendo luz para nossas vidas. Assim, neste momento, para que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje, vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a todos os companheiros da espiritualidade que se propõem a nos acompanhar na jornada de vida, na grande jornada que é a nossa vida, que entendemos ser a oportunidade que temos de melhorarmos e avançarmos no nosso processo evolutivo. Isso significa, Mestre, aprender a amar, aprender a cumprir os teus ensinamentos. Muito obrigado pelo teu apoio, muito obrigado pela tua inspiração, que possamos, queridos amigos, ser felizes nessas explicações de hoje, trazendo mais clareza e objetividade para as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. A todos que acompanham essas publicações do canal do Frei Anselmo, nossa gratidão por estarem aqui conosco. Se vocês tiverem comentários a fazer sobre o vídeo de hoje, coloquem aí embaixo também, que também a gente pode esclarecer e responder logo depois, também trazendo as suas vibrações de luz para que esse canal prospere bastante, traga muita luz para todos. E a lição de hoje é a lição número 114 do livro Caminho, Verdade e Vida, as Cartas do Cristo. Esse capítulo, ele fala um pouco sobre como Jesus, nos seus ensinamentos, ele não deixou nada escrito, como nós sabemos. Quem escreveu sobre ele foram os evangelistas, que tiveram a experiência gravada em seus corações a cada minuto que estiveram com esse mestre, passando, exemplificando o caminho de como nós podemos chegar à nossa verdadeira felicidade, o caminho de comportamento adequado para que a gente tenha melhores interações com as pessoas, o caminho de perdão dos nossos erros, de nós próprios, e também o perdão para com os erros dos outros, trazendo a consciência da nossa pequenez perante o Pai, mas também trazendo a consciência de que esse Pai é amor, de que esse Pai é bondade e que Ele espera de nós o avanço e o progresso. Estamos todos sujeitos a essa lei de evoluirmos e crescermos sempre, considerando que esse mestre amigo é o caminho, a verdade e a vida. Como ele mesmo declarou que ninguém conseguiria conhecer a verdade de Deus se não fosse pelo seu exemplo, por seguir os seus ensinamentos. E é isso que nós tentamos fazer ao longo dos estudos que nós temos nas obras de Emmanuel. Emmanuel, ele vai no Evangelho de Jesus e traz a essência dos ensinamentos do Mestre com clareza e agora também com a consciência da vida eterna, da continuidade da vida, das diversas existências, que é a proposta da doutrina espírita. E nesse capítulo, As Cartas do Cristo, demonstra como, apesar de não ter escrito nada, nenhuma só palavra sequer, ele conseguiu estar presente em nossas vidas até hoje. Claro que os evangelistas, eles escreveram, mas eles só conseguiram escrever aquilo que estava gravado em seus corações. Talvez, na hora de representar em palavras aquilo que eles viveram, eles não conseguiram expressar a grandiosidade que foi a experiência de estar ao lado de Jesus, de ter passado aquele tempo perto dele, convivendo
e exemplificando o amor a todas as criaturas. Não é à toa que nos evangelhos, depois dos textos canônicos, onde consta lá o Ato dos Apóstolos, eles seguiram tão firmemente os ensinamentos do Mestre que fizeram as mesmas coisas que o Mestre fez. Provocaram curas, expulsaram demônios, explicaram, trouxeram clareza para as pessoas, exemplos de caridade, de amor e de consciência da vida eterna. E até mesmo entregaram as suas vidas nas mãos de quem quisesse para matá-los, porque ele sabia que só o seu corpo morreria e que eles estariam ao lado de Jesus por toda a eternidade, independente do que acontecesse com o corpo físico deles. Então imaginem esse amor, essa clareza dentro de suas almas, sem precisar estar escrito em algum lugar. Porque tudo aquilo que nós tentamos ler, nós trazemos muita racionalidade para esse texto, tentando explicar como que a ciência entende, se quem escreveu, o que ele estava querendo dizer. Mas quando a gente pega o ensinamento de Jesus e coloca em prática, não tem muito o que explicar. A lição é clara. Sentir o amor toca no fundo da nossa alma, nos tornando felizes de fazermos aquilo que estamos fazendo. Não tem porquê nós termos qualquer tipo de problema, de dificuldade em nosso trabalho de caridade, porque nós estamos exercitando o amor sincero e verdadeiro. Fazemos esse trabalho com prazer, fazemos esse trabalho com gratidão, porque já somos gratificados e recompensados pelo próprio trabalho que fazemos. Essa foi a experiência de Jesus, isso foi o que ele nos ensinou, que andar conforme ele seria como andar em felicidade plena, exercendo o amor ao próximo o tempo todo, sem distinção e sem fazer nenhuma exigência. Vamos então à leitura do texto. O texto inicial é da carta de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, onde versa dessa maneira: Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e famosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Por meio dessa explicação,
o nosso querido apóstolo Emmanuel, né, que está aqui trazendo o entendimento sobre a Epístola de Paulo aos Coríntios, traz uma revelação muito profunda a respeito de como que nós devemos nos comportar diante da mensagem do Cristo. Se nós estamos nos detendo à literatura e nos debatendo com outras religiões, explicando que o nosso entendimento como espíritas é mais correto, porque a interpretação do texto é mais adequada, porque as explicações da reencarnação são mais sólidas e consistentes para explicar a justiça divina, que a imortalidade da alma, ela é inerente à nossa condição de espíritos, em detrimento de outras tantas e tantas crenças. Só aqui no Brasil existem mais de 33 tipos de denominações cristãs com entendimentos e interpretações diferentes do mesmo texto. Vejam, a leitura é livre, os textos que são escritos, as palavras são frias e todos podem lê-las e interpretá-las conforme o seu melhor entendimento. O que aconteceu na história de Paulo foi exatamente o oposto disso, porque Paulo não leu as palavras do Cristo quando ele se converteu. Paulo perseguia os cristãos. Pela força com que tomava aqueles ensinamentos, parecia ser uma ameaça para a sua religião, aquela que ele defendia naquela época. E então, perseguindo cristãos, ele recebe uma luz intensa em sua vista que o cega por alguns dias. E naquele instante ele sente uma presença tão intensa, tão amorosa, tão firme, que ele não consegue decifrar qual é o tamanho daquilo ou quem que poderia ser. Mas a sua mente, pelas palavras com que ele ouviu, fez refletir de que seria Jesus, aquele que ele perseguia os seus seguidores. E então Jesus pergunta: por que me persegues? Por que me buscas? O que queres de mim? Em algum momento essa fala toca no íntimo da sua alma, fazendo com que ele desperte para uma necessidade de conhecer a verdade da forma como nunca lhe foi apresentada. Paulo sempre foi uma criatura extremamente racional, extremamente inteligente, extremamente lógica, e aquele amor que sentia não fazia sentido de onde ele vinha e como ele atuava sob seus pensamentos, mas fez com que ele sentisse uma coisa que jamais sentiu. Algo que foi sentido em seu coração que não poderia transcrever em palavras, que não poderia transcrever em texto. Aquilo foi de tamanha intensidade que fez com que Paulo, a partir daquele momento, refletisse sobre a sua jornada e se convertesse aos ensinamentos do Cristo. O que foi que aconteceu com Paulo? Será que foi alguma interpretação lógica dos textos que ele lia que o fez transformar daquela maneira? De forma nenhuma. O que aconteceu com Paulo foi que ele pôde sentir o que era o amor verdadeiro, o que era viver dentro daquele amor e daquela atitude realmente cristã, o que Jesus veio ensinar. Aquilo transformou tamanho o seu sentimento, o seu entendimento da vida, que fez com que ele abandonasse uma vida próspera, cheia de riquezas, cheia de pompas, de glórias, cheia de orgulho, para se submeter a trabalhos de caridade extremamente intensos. Passou por um processo de uma reforma íntima muito grande, voltando a tecer o trabalho que ele fazia antes de se tornar um doutor da lei, como ele estava prestes a se tornar, antes de se tornar um pregador.
ele volta então à sua origem e começa a fazer pequenos trabalhos da onde ali ele poderia se desenvolver e desenvolver a caridade, a fraternidade, o amor. Foi criando a semente que Jesus plantou em seu coração naquele dia em que ele teve aquela visão intensa e tão profunda. Começou a germinar dentro dele uma semente que não tinha como explicar, não tinha como trazer em palavras o que estava se passando em seu coração. O que essa mensagem de Emmanuel trouxe, essa clareza do porquê Paulo se tornou o maior apóstolo de Jesus, mesmo não tendo convivido com ele, mas só por ter sentido o seu amor após convertido ao cristianismo, é que faz com que nós reflitamos de que Jesus não precisaria ter ele mesmo escrito palavras e ensinamentos, mas que ele precisaria ter sido vivenciado dentro do coração para que a gente pudesse realmente saber do que é que ele está falando. Portanto, a proposta de Emmanuel é que a gente deixe um pouco a letra de lado, a intelectualidade de lado, quando nós estivermos aqui tratando dos ensinamentos do Cristo e possamos colocar o seu amor e o seu exemplo dentro dos nossos corações. Que possamos vivenciar o que o Cristo fez na vida das pessoas, nós também fazermos iguais para poder chegar próximo do que ele sentia enquanto esteve aqui na terra. Toda oportunidade que tivermos de fazer a caridade, de auxiliar um irmão, uma irmã que estiver em condição de rua, que precisar de um alimento, que precisar de uma coberta, que precisar de um cuidado, que nós possamos fazê-lo para sentir uma pequena parte do que era esse amor. Mas nós também podemos olhar para dentro da nossa família, para as pessoas mais próximas, não só para as dificuldades da rua, mas para as pessoas que convivem conosco. A gente tem um pouquinho desse olhar caridoso de, independente do que a pessoa fez, independente do que a pessoa é, que ela tenha dentro do nosso coração um espaço para receber um pouquinho de carinho, de atenção e de amor. É isso que nós precisamos fazer para que possamos vivenciar esse amor do Cristo exatamente com essa intensidade. Sermos carta-vivas do Cristo no dia a dia. E vejam, é isso que nós precisamos, é isso que o mundo precisa, é isso que o Mestre espera de nós. Que estejamos sempre unidos para desenvolver essa semente dentro de nós, germinando e crescendo a cada dia. E nesse momento, nós vamos encerrando e concluindo o nosso estudo de hoje, trazendo vibrações de muita paz por todos aqueles que estão em situação de dor e sofrimento, que possam encontrar a luz, que possam encontrar em seu caminho aqueles que lhe cedam o cobertor, aqueles que lhe cedam um prato de comida, aqueles que lhe cedam uma oportunidade de trabalho para quem está precisando, realizando assim as suas necessidades materiais. Mas também que tenhamos sempre aqueles em nosso caminho que nos inspire a fé, a esperança e a confiança de que, se estamos aqui, temos esse propósito de avançarmos em nosso adiantamento, em nossa evolução. Que sejamos as cartas vivas do Cristo, auxiliando e crescendo a cada dia. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco e até uma próxima oportunidade de estudo. E não deixe de colocar aqui o seu comentário. Muita paz.